Enfim, nível 8. Estou no nível 9. Estou vencendo! Eu vou ganhar! Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Sala de Jogos. Meu nome é Rafael Sanzio e hoje eu vou contar uma história para vocês. Senta que lá vem a história. Era uma vez um grupo de jogadores de board games que adoravam jogos cooperativos. Se juntavam para derrotar desafios, todos juntos, unidos, bem unidos. Até que um deles sugeriu um jogo. E aí aconteceu coisas do tipo: Ei, por que você aumentou o nível do monstro? Vai cobrar esses tesouros tudinho para me ajudar? Você me apunhalou pelas costas! Sério? Você me fez mudar de sexo? Eu estava no nível 9! Eu tava tão perto. E nunca mais esse grupo foi o mesmo. Que tipo de jogo é esse que faz amigos sacanearem uns aos outros? Bem, eu tô falando do adorável Munchkin. Munchkin é uma paródia dos RPGs medievais que pega toda a essência do D&D e transforma numa louca e hilária jornada através de uma dungeon, para você ganhar os tesouros, matar monstros e chegar ao tão querido nível 10 e vencer o jogo. Este card game foi criado por Steve Jackson. Ele foi o criador do simples RPG GURPS. Cuidado com minha bola de papel! As ilustrações são de John Kovalic, em sua maioria. E o jogo é recomendado para 3 a 6 jogadores maiores de 10 anos. Sua duração, na caixa vem dizendo 1 hora, mas quem jogou sabe que é muito mais que isso. Como prezamos pelos detalhes, vamos falar de todas as 168 cartas do jogo Munchkin, falando de regras, explicando bem direitinho as interpretações, a maneira de jogar. Tô brincando, gente. Calma. Porque se eu for falar de todas as cartas, esse vídeo vai ser bem demorado, certo? Então vamos dar uma olhada no que vem no jogo. Além dessas cartas, ele vem com um manual de regras bem divertido e esse dado personalizado. Vamos falar um pouco sobre as cartas. As 168 cartas estão divididas entre as cartas de Dungeon, essas com o símbolo da porta, e as cartas de tesouro, essas com os símbolos de tesouro. Elas ficam separadas em 2 montes. No monte de Dungeon, você pode encontrar alguns tipos de cartas. Classes. Essas cartas conferem ao jogador habilidades especiais, ou para facilitar sua vida durante os combates, ou para dificultar a dos outros. Existem os ladrões, guerreiros, clérigos e magos. Tem também as cartas de raças. Elas também conferem habilidades especiais para o jogador. As raças do jogo básico são elfo, halfling e anão. As cartas monstros, existem vários tipos delas, e são elas que vocês precisam matar para conseguir os tesouros e os tão desejados níveis. Se não conseguirem vencê-los, uma coisa ruim sempre vai acontecer. Há também as maldições. Essas cartas são desvantagens que podem surgir para o jogador imediatamente ao arrombar uma porta ou ser jogada por outro aventureiro em você. Há desde mudanças de sexo a perda de raça. Modificadores de monstros são cartas especiais que conferem bônus positivos ou negativos para os monstros. Existem também ações, eventos especiais, habilidades especiais, que são algumas cartas que terão regras específicas que podem vir a lhe ajudar durante a partida. Tem também as cartas de monstro errante, que permite jogar um monstro que você tenha na mão contra outra pessoa que estiver em combate já com outro monstro. E você pode até jogar em si mesmo, já que você está se achando bambambam, não é verdade?
No monte de tesouro vamos encontrar em sua maioria itens como equipamentos ou ações especiais que podem conferir níveis. Itens que concedem bônus de combate contínuo, que você equipa-se com eles. Itens que concedem bônus instantâneos durante o combate. Cartas que concedem vantagens instantâneas tanto para sacanear como para se beneficiar. E ações que concedem mais um nível para o jogador. Ok, que bonito, conhecemos as cartas, mas a gente não sabe como usá-las. Calma, deixa comigo, vamos conhecer o passo a passo do jogo. Cada jogador irá pegar 4 cartas de cada monte. Na sua vez, o jogador deve chutar a porta da dungeon e resolver o que acontece ao puxar a carta do topo daquele monte. Mas antes de fazer isso, você pode utilizar as cartas que estão na sua mão para deixar seu personagem mais forte ou especial. Vale salientar que as cartas só fazem efeito quando você as deixa em jogo, ou seja, baixa da sua mão para sua frente na mesa. Por exemplo, se você tiver uma carta de raça na mão, você pode baixá-la. Todos os jogadores começam como um insignificante humano, que não tem nada de especial, ou seja, não tem nenhuma raça, então você é um humano. Ao escolher uma raça, você deixa de ser humano quando você coloca em jogo e passa a ser aquela raça escolhida, possuindo suas habilidades especiais e estando à mercê de qualquer restrição que ela pode vir a ter, como desvantagens contra determinados monstros ou não poder usar itens que são usados apenas por humanos ou outras raças. Você pode deixar de ser uma raça a qualquer momento para se tornar humano, mesmo durante o combate. Ao fazer isso, descarta a carta à sua pilha de descartes correspondente. Você só pode ser uma raça por vez, a não ser que utilize a carta Mestiço, que uma de suas vantagens é permitir o uso de 2 raças ao mesmo tempo. Só 2, porque 3 já seria uma aberração da natureza e provavelmente você seria um monstro, não um aventureiro. Desculpem a piadinha, mas os jogadores são sem classe no começo do jogo. Mas se você tiver uma classe, você pode baixá-la. Ao escolher uma classe, você vai ter as habilidades e desvantagens dela. Da mesma forma que as raças, você pode deixar de ser qualquer classe a qualquer momento. E da mesma forma, pode baixar a qualquer momento. Você não pode ter 2 classes ao mesmo tempo, a não ser que você use a carta Super Magic, que possibilita isso. Existem 2 tipos de itens que podem ser caracterizados como equipamentos e são identificados por suas cores. Um tipo possui o losango azul e o outro roxo. Esses itens roxos dão bônus ou vantagens para o seu personagem e só fazem efeito se estiverem em jogo e não podem ser colocados durante o combate ou fuga. O problema é que alguns possuem especificações para o uso. Um Munchkin possui espaço para equipamento dividido em cabeça, calçado, armadura e 2 mãos, ou seja, você pode usar 2 itens de uma mão ou apenas um de 2 mãos. Neste canto haverá um indicador de onde este item deve ser colocado em jogo, nesse caso, usar na cabeça. Você não pode usar 2 itens roxos que vão na cabeça, só pode colocar um, por exemplo. Da mesma forma, não pode usar 2 armaduras, não pode usar 2 pares de calçados, entendeu? Os itens que não têm nenhuma indicação, neste canto aqui, podem ser colocados em jogos e usados na quantidade que você quiser. Então você vai acumulando do lado, certo? Os itens colocados em jogo não podem voltar para sua mão. Se você baixa esse item, ele fica lá. Se por acaso você queira trocar de elmo, por exemplo, você baixa o novo, certo? E o antigo fica na horizontal, indicando que não está em uso. Você só não pode fazer essa troca durante o combate ou quando estiver fugindo. Os itens azuis, em sua maioria, se não me falha a memória, são do tipo uso único. O que isso significa? Você pode baixar a carta a qualquer momento, mesmo durante o combate,
não tendo a restrição dos itens roxos. Mas mesmo assim, você pode colocá-los em jogo se quiser, mas deixe-os na horizontal, para indicar que você não está usando naquele momento. Como o próprio nome diz, uso único quer dizer que ao utilizá-lo, ele será descartado. Você pode carregar quantos itens pequenos você quiser, e apenas um grande. Só se você for um anão, você pode carregar mais de um item grande. Se por acaso durante o jogo você ficar com 2 itens grandes sem poder, ou mais de 2, você tem que vendê-lo imediatamente. Se for seu turno e não estiver combatendo, e a venda faça com que fique com 1000 peças de ouro. Caso contrário, você não faz isso. Se você não fizer isso, você tem outra opção. Você pode trocá-lo com outro jogador. Mais uma vez, se for seu turno, você pode trocar. Se isso não acontecer também, você tem uma terceira e última opção, que é doar para o jogador de menor nível esse item excedente. Quando você fizer isso, você passa os itens grandes para ele. Caso você seja esse jogador de menor nível, você não pode doar para si mesmo uma coisa que você quer se livrar, né? Então só assim você pode descartar essa carta. Vendendo itens. Todos os itens possuem um valor em peças de ouro, que você pode ver aqui. Você pode vendê-los e a cada 1000 peças de ouro você passa de nível. Portanto, se eu vender minha armadura rechonchuda de 400 peças de ouro, mais minha serra elétrica de mutilação sangrenta de 600 peças de ouro, formam 1000 e eu ganho imediatamente um nível e descarto essas cartas. Não há troco, portanto, se em sua venda der 2.100 moedas de ouro, não haverá 100 moedas de ouro de crédito na próxima compra, ok, espertinho? Você não pode vender durante o combate ou fuga. Então, seu monstro, você está a fim de comprar a câmera mais vendida do Brasil? Eu acho que não. As cartas de tesouro com o losango verde, é importante dizer que essas cartas não são consideradas itens, portanto não podem ser trocadas. Elas lhe dão, algumas delas, mais um nível instantaneamente ou através de alguma condição. Elas podem ser usadas imediatamente e em qualquer jogador. Outras, da mesma cor, podem dar vantagens especiais durante o jogo. Ok. Como um bom jogador de Dungeons & Dragons, você deve estar querendo logo arrombar a maldita porta e matar alguns monstros para ganhar XP, né? Ok, vamos fazer isso, mas era necessário você estar preparado para uma missão. Então vamos lá. Depois de organizar seu personagem, ou não, o jogador vai entrar na dungeon. Para isso, precisa arrombar a porta. No caso, pegando a carta de dungeon do monte e revelando-a. Todo bom jogador de Munchkin deve fazer o som de arrombar a porta. Pá! Surrender that gigantic pie. To the free, my rascally restaurateur! Monstros. Esta é a carta que geralmente você vai querer ver para ganhar nível ao matar o monstro que tem nela. Neste canto fica o nível da criatura. Esse é o número que você deve superar em combate para vencê-la. Aqui fica o nome dela. Essa gracinha aqui é a Ratricinha com Porrete, muito vista comumente nas cavernas chiques de Beverly Hills. Aqui fica a descrição de alguma vantagem ou desvantagem que ela concede ao enfrentá-la, e esta é a descrição da coisa ruim que acontece aos jogadores que não conseguem derrotar o monstro e nem fugir dele. Aqui embaixo fica a quantidade de tesouros que você vai ganhar ao matar o monstro, nesse caso, um tesouro. Qualquer monstro, por mais fraco que seja, sempre lhe dará mais um de nível ao derrotá-lo. Porém, haverá monstros mais cascas grossas que vão dar mais 2 de nível ao derrotá-lo. Se for o caso, estará indicado neste canto da carta. Ok, muito bonito o monstro, mas como derrotá-lo? O jogador precisa de uma força de combate maior que o nível do monstro para conseguir isso. A força de combate constitui-se na soma do seu nível atual,
mas qualquer bônus de equipamento seu que estiver em jogo, sem contar os itens de uso único que tem na sua mão, para que você pode baixar imediatamente para aumentar sua força. Vamos ver se eu sou capaz de derrotar esse monstro. Eu tenho nível 1, mais 1 da armadura pegajosa, a Ratricinha é nível 1, então meu nível é maior. Pronto, minha força de combate é maior que a do monstro, assim o derroto. Mas antes de achar que tem a vitória ganha, é necessário esperar para ver se alguém vai me sacanear, aumentando o nível do monstro ou me dar bônus negativo. Não acontecendo nada, matei ele, subo de nível e pego a quantidade de tesouros que esta carta concede, no caso, um tesouro. Pego sem mostrar para ninguém. E assim foi. Certo, mas se alguém tivesse me sacaneado, vamos dar uma olhada nisso? Alguém vai me sacanear? Neste momento, qualquer jogador pode jogar itens de uso único para aumentar o nível do monstro, ou amplificadores de poder do monstro, ou até mesmo jogar outros monstros com a utilização da carta Monstro Errante. Fora as maldições que podem ser jogadas tanto no momento do combate quanto fora dele. Bem, eu vou deixar esse monstro imenso. Caramba, Ellen! Veja só, agora essa Ratricinha com porrete é uma Ratricinha com porrete imensa, aumentando mais 10 no nível do monstro. O que isso agora acontece? O nível dele está maior que minha força de combate. Minha força de combate é 2. Não tem como derrotar uma Ratricinha que agora tem nível 11. Então, nesse caso, se eu não tiver nenhuma forma de derrotá-lo, eu vou precisar fugir. Para fugir, eu uso um dado de 6 lados e um resultado 5 ou 6, eu consigo fugir. Se eu não conseguir, a coisa ruim acontece. Ok? Mas antes de fugir, eu ainda quero ver se eu consigo derrotar esse monstro. Então posso pedir ajuda a outro jogador. Ajuda significa o quê? Outro jogador, até mesmo aquele que te sacaneou, pode entrar na briga contigo. O que isso significa? Vocês vão somar as forças de combate, a sua com a do outro jogador, para derrotar o monstro. Você só pode ter uma ajuda desse tipo durante a batalha, mas nada impede que outro jogador use uma carta de uso único. Certo, mas eu posso dizer com certeza que em 90% dos casos ninguém ajuda de graça nesse jogo. E você vai ter que oferecer algo. Geralmente você oferece o tesouro, troca de item, alguma coisa que faça com que a pessoa lhe ajude. Vai da barganha de vocês. Mas é sempre importante vocês decidirem tudo antes de concluir a ajuda. E não existe traição depois de dito. Por isso que geralmente a pessoa fica no básico, que é o tesouro. Quando alguém lhe ajuda, vocês dois estão no combate, mas só o jogador ajudado ganhará nível ao matar o monstro. Note que se os dois perderem para o monstro, os dois precisarão fugir e os dois podem ficar à mercê da coisa ruim. Lembre-se que mesmo com a ajuda efetuada e vocês estejam ganhando, ainda há a possibilidade de alguém piorar a situação para vocês. Mas enfim, neste caso ganhamos e o monstro dá 3 tesouros. Por quê? 1 pelo monstro e 2 pelos tesouros adicionais que Imenso proporciona. Então nesse caso, derrotamos. Quando os tesouros são ganhos a partir de um combate com ajuda, o jogador é obrigado a revelar as cartas de tesouro para que todos vejam, e aí vocês podem escolher os tesouros como foi combinado. Então nesse caso temos que mostrar as 3 cartas. Eu combinei com o outro jogador que daria a primeira carta que aparecesse. Então ele pega a carta e eu fico com as outras 2. Detalhe, eu mencionei a carta de Monstro Errante. Quando você coloca essa carta, você pode fazer outro monstro entrar na briga de outro jogador. Quando você entra no tipo de briga dessa, você não enfrenta um monstro de cada vez. Você vai enfrentar os 2 monstros. Então você soma o nível dos monstros e aí essa será a força de combate que você terá que derrotar. Por exemplo, então se tem apenas um monstro e alguém jogar a carta Monstro Errante,
essa pessoa pode adicionar outro monstro ao combate. Nesse caso, você não vai enfrentar mais um nível 1 de força de combate de monstro. Você soma os dois. Então, nesse caso, vai ficar 7 de força de combate ao todo que você tem que enfrentar. Se você vencer os monstros, subirá um nível igual à quantidade de monstros ou mais, caso um deles seja forte e dê 2 níveis. Você não pode escolher enfrentar um monstro e fugir dos outros. E nem pode, através de uma carta, derrotar um deles e fugir dos outros e ainda assim pegar os tesouros daquele que você derrotou. Quando derrotar um monstro ou tiver sido derrotado ou fugido, o seu turno está chegando ao fim. E você precisa verificar a quantidade de cartas que você tem na mão. Você só pode ter no máximo 5, se não for não. Se tiver mais, é necessário fazer tudo o que for possível nas regras para ficar apenas com 5. Mesmo depois disso, você ainda tiver mais de 5, o excedente precisa ser dado para a caridade. A caridade é feita da seguinte forma: você escolhe as cartas que serão dadas para o jogador de menor nível na mesa. Se tiver empate, você divide entre eles e escolhe quem ficará com as sobras. Se você for o cara de menor nível, então você descarta as cartas excedentes. Tá, mas como sabemos, nem sempre encontramos só monstros dentro do monte de dungeon. Quando sair uma maldição, você deve resolvê-la imediatamente. Nesse caso, perca um item grande, escolha um item grande e o descarte. Nesse caso, você vai procurar no seu em jogo um item grande, então vai pegá-lo e descartá-lo. Caso você não tenha nenhum item grande, nada acontece. Caso seja outra carta que você pegue, se não for maldição, por exemplo, uma classe, ou uma raça, ou então um amplificador de monstro, ou algum tipo de habilidade especial, você as pega e coloca em sua mão. Diferente de quando você encontra um monstro, após você resolver a maldição ou pegar uma carta que não seja um monstro e colocá-la na sua mão, você terá duas opções antes de finalizar seu turno. Você pode procurar por encrenca, que consiste em pegar um monstro que esteja na sua mão e baixá-lo. E nesse caso é como se você tivesse arrombado a porta e agora vai enfrentar o bichano. Ou você pode saquear a sala, onde você, dessa vez, pega uma carta do monte da dungeon sem ninguém ver e vai para sua mão. É sempre bom fazer isso para ter na manga uma maldição ou amplificadores de monstros para infernizar a vida de seus amigos mais à frente. Depois de fazer isso, você pode finalizar o seu turno, verificando a quantidade de cartas que tem na mão e resolvendo até ficar com 5. Alguns monstros podem ser realmente perigosos e causam a sua morte. Apesar disso, nenhuma morte é definitiva, mas dói pra caramba. Quando o jogador é morto, ele perde todas as suas coisas, mantendo apenas a classe, a raça, o nível e qualquer maldição que ele tivesse na hora da morte. Cartas como Mestiço e Super Munchkin também permanecem. Aí acontece algo muito agradável, que seu cadáver é saqueado pelos outros jogadores. Você coloca o equipamento que você perdeu à sua frente e também revela a sua mão e junta com os outros itens, certo? E o que acontece? A partir do jogador de maior nível, cada um pega um item seu. Quando todos pegarem, se possível, se sobrar, você descarta o restante das cartas. Não é legal? Seu personagem não pode subir de nível e nem pegar cartas e nem receber caridade, enquanto estiver morto. Seu personagem volta à vida na próxima vez do próximo jogador, onde você pode até mesmo ajudá-los com o que você tem na hora. Quando chegar a sua vez, você começa pegando 4 cartas do monte de dungeon e 4 cartas do monte de tesouros, e seu turno se inicia normalmente. Aviso importante: nós estamos usando o Playmate que não vem no jogo.
ele pode ser baixado no site oficial do Munchkin. E ele é ótimo para organizar as cartas. Ele foi criado por Griffin e Moldon. E aqui nessa parte você pode colocar as raças, nessa parte aqui as classes, nesse lado aqui se você é homem ou mulher. Aí se você tiver dúvida você pergunta aos outros jogadores. E aqui é a trilha dos níveis. E aqui embaixo você bota os equipamentos. Aqueles equipamentos que não tem um local específico você pode botar do lado dele, certo? Fim do aviso importante. Agora vamos ver as maravilhas de um jogo de Munchkin, com a minha mãe visitando a gente. Vamos para a jogatina? Então pessoal, nós vamos fazer uma partida de Munchkin com a convidada especial, minha mãe. Se acostumem, porque ela gosta de board games, joga videogame, então vamos lá. Em Munchkin cada um vai receber 4 cartas de porta e 4 cartas de tesouro. Pode pegar aí. Então você, um Halfling, ok? Um Halfling guerreiro, tá? E eu vou fazer algo bem legal. Eu vou ter um escudeiro fiel, certo? Escudeiro fiel, ele é uma carta tesouro, mas não é um equipamento, então ele não fica aqui. Ele fica do lado para dizer que você não está usando ele, mas ele está ativo aqui do lado, tá? E eu vou já baixar uma carta que é matar o escudeiro fiel. Deixa eu até mostrar para vocês. Que eu vou subir um nível matando um escudeiro que poderia ser tanto deles quanto o meu, tá? Então eu mato o meu e subo um nível. E eu vou usar o erro de soma conveniente para subir mais um nível. Não me preocupar. Certo? E por último, não faço mais nada e vamos arrombar a porta. Scrabush! Monstro errante. Pronto. Mas eu vou saquear a sala. Eu vou usar a habilidade de Halfling, que o primeiro tesouro que ele vende pelo dobro do preço. Então eu vou vender a varinha de Zahori, que custa 1.100 peças de ouro. Pelo dobro, 2.200. Então vou evoluir 2 vezes. Por quê? A cada 1.000, um nível. 4, 5. Pronto. Terminou minha ação, minha rodada. Eu não tenho mais do limite de cartas na minha mão. No caso, seria mais de 5 cartas. Então eu tô tranquilo. Pode ir. Caramba, já tô no 5º nível. Tá, problema. Bem, eu vou ser de classe ladrão. Oh my god. E eu tenho o Super Munchkin. O que é o Super Munchkin? Você é a classe ladrão, mas não tem nenhum tipo de desvantagem que o ladrão teria. Tipo um monstro que seja forte contra ladrões. Então no caso ela pode até ser 2 classes diferentes. Porque normalmente a pessoa só pode ser uma classe por vez. Com Super Munchkin você pode ser 2. Sendo que aí no caso você teria as 2 desvantagens das classes que estão sendo usadas. Ok? E eu vou estar muito bem armada. Eu estou armada do Espetinho de Rato, que é uma única mão e ganha 1 de bônus, certo? Estou usando a armadura flamejante. Cadê a armadura? Armadura flamejante, que dá mais 2 de bônus. Eu tô... Ok. E eu estou usando as sandálias da proteção, que não dá nada de bônus, mas as cartas de maldição compradas pela porta, se aparecer uma maldição pra mim, elas não têm efeito nenhum. Ok. As maldições que os outros jogadores lançarem pra mim continuam funcionando, então não jogue maldição pra mim. Ah, claro. E agora, neste momento, eu vou usar também mais uma carta, que é subornar o mestre com comida. E subir o nível. Certo. Uma coisa normal que acontece em todo jogo de RPG. E... Toc, toc. Outro ladrão! Ladrão!
vou ser um mago. Ok. Certo? E vou estar usando uma pedra gigante. É um item de 2 mãos, né? E grande. E Então, grande, enorme minha pedra, ninguém se atreva a chegar ok. perto. E vou... Tu tá quantos níveis, Rafa? 5? já? Agora tu tá com 4, viu? E me dá um pra mim. Então, o que é que Denise fez? Roubar um nível. Ela sobe um nível, mas utilizando o nível que eu tinha. Então, no caso, eu vou ter que voltar um nível e ela já subiu um. Já. Ser um guerreiro, Ralph. Não, para. Ah, Não, mas Mestiço. Ah, tá, entendi. Você não pode fazer as coisas antes porque a pessoa Eu fica achando que gosto. você tá roubando. Foi esquecida. Então você tem a vantagem das 2 raças, mas também as desvantagens das 2 raças. Você pode ficar com 6 cartas na mão. E usar bom. quantos itens grandes quiser. O que foi? Esse é um item grande. Ah, E esse é um item grande. Ah, eu tava usando... 2 grandes, não podia. Agora pode. Mas enfim, ela estava roubando. Sem saber. Inocente, porque o ladrão é ela. Tá. Plá! Eita, ele pode ganhar, ele tá com 9. Amazona! Não ataca jogadores de sexo feminino, nem jogadores de sexo masculino que tiverem mudado de sexo. Em vez disso, ela dá... Por que todo mundo tá olhando as cartas? Vai. Vamos lá. vai! Coisa ruim. Você apanhou de uma menina. Seu orgulho de Mutic machão foi-se embora. Você perde sua classe. Se não tiver nenhuma classe, você perde 3 níveis. Ganha 2 tesouros. Enfim, nível 8. Estou no nível 9. Estou vencendo! Eu vou ganhar! Eu vou... Pergunte. Alguém vai me sacanear. Ela tá em fúria! Ela é uma Amazônia em Fúria. Rafa ganhou. Se ela é uma Amazônia em Fúria, ganha mais 5. Então é 12, nível 12. Sou nível 9, sou um guerreiro, então eu descarto. Água mineral, 10. Monstro errante, 11. E o ladrão, 12. Estou vencendo porque dei empate. Tá vencendo por quanto? Com empate, é? É. Não, vai, Denise. Não tem nada não. Então eu vou apunhalar você, vou saquear você. Descarta a carta. Muito bem. Então você descarta a carta do clérigo. Estou no nível 10 agora, mas ainda descarta essas cartas. Estou no nível 10, estou perdendo por 2. Por 2. E aí? Estou perdendo por 2. Quer me ajudar? Não. Não. Estou perdendo por 2. Sendo que aí, isso foi tudo uma ilusão. Use essa carta durante qualquer combate. Descarte qualquer monstro desse combate, junto com quaisquer cartas que tiverem sido usadas para modificá-lo, e substitua por uma carta de monstro de sua mão. Na verdade, não é Amazônia em Fúria, pessoal. Era uma ilusão. Na verdade, era um vaso. Não, sacanagem! Não, sacanagem! Estou vencendo por... E você tinha os vasos de planta, como você falou, era vaso de planta, tu tinha o vaso de planta na mão. Calma, gente. Caramba, Estou Rafael! vencendo por 9. Denise, tem monstro errado, Denise. Só um monstro errante com outro monstro errante. E aí, venci? Sem um monstro. Venci? Venceu. Matei a planta, gente! Vou pro nível 10. Vitória! Êêêê. Então, pessoal, esse foi uma jogatina de Munchkin. Espero que vocês tenham gostado. Quando tem muita coisa acontecendo, a gente deixa escapar alguns detalhes que, né, itens grandes sendo usados. Mas enfim, vamos agora para os nossos pensamentos finais sobre o jogo, ok? Deixa eu só mostrar uma coisa bem legal. Diga. Olha o monstro que eu ia ganhar. Ela tinha um carrapato. Ia. Para Eu ia ganhar! Munchkin é muito divertido. E a diversão vai depender do estilo do grupo. Se seu grupo é daqueles que riem quando alguém tropeça antes de ajudá-lo, ou gostam até mesmo de piadas do Pânico da TV,
esse é o jogo para eles. É muita sacanagem acontecendo. Esse jogo, o card game, ele também é legal para quem curte RPG medieval, principalmente os do D&D. As piadas vão fazer muito mais sentido para eles. Agora, se o grupo de jogadores não se encaixam no perfil acima, é melhor ter muito cuidado. Munchkin é um jogo agressivo e em algum momento você vai precisar tirar vantagem de alguém. Então é preciso ter essa consciência que é só um jogo e nenhuma das atitudes ali, a princípio, é pessoal. É muito fácil casais se irritarem durante uma partida de Munchkin. Sobre a duração, eu já joguei partidas de Munchkin que duraram menos de 2 horas e outras que varreram a madrugada, mas nenhuma delas foi menos divertida. A última foi até cansativa, mas todos ali estavam dispostos a jogar até o fim no modo hardcore, sem deixar ninguém vencer. Se você quer uma partida mais leve, você tem que fazer com que o grupo tire o lado competidor e apenas curta a partida. Não demore tanto pra, eita, eu vou jogar essa maldição nele ou não jogo? Eu vou usar depois ou não depois? Entendeu? Então tem que fazer de um jeito que você jogue, veja o resultado e se divirta. Com componentes bem resistentes e um colorido que agrada, Munchkin da Galápagos Jogos traz o card game de Steven Jackson sem muitas baixas. As piadas funcionam muito bem no nosso idioma, bem, a maioria, e o jogo com certeza garante boas risadas. Então pessoal, esse foi o Munchkin trazido pela Galápagos Jogos. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Dúvidas, críticas, sugestões, deixem nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para saber das novidades. Vá na nossa página no Facebook, tá aparecendo aqui, qual é? Será que tá? Será que eu vou ter tempo de editar isso e botar esse negócio? Mas enfim, até a próxima pessoal, e o próximo jogo, dessa vez, a gente vai entrar no mundo dos jogos eletrônicos. E para assistir esse jogo, você precisa ter muita testosterona. Até lá!